Eu quero falar hoje um pouco a respeito de força. Como que você está? Né? Geralmente as pessoas falam, como que vai essa força, irmão? Então eu pergunto para você agora, como que vai essa força, irmão? Como que você tá? Coloca aí, né? Eu me lembro uma vez, eu ri muito, que um irmão perguntou para o outro, como que vai essa força? E aí, irmão, tá firme, irmão? E ele falou, eu tô firme, igual um palanque no banhado, né? Ele falou desse jeito, como algo preso num banhado. Misericórdia, então não tá firme, né? A palavra de Deus diz que nós temos que estar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E nós sabemos que nesses dias difíceis, isso não é fácil, né? Na prática, isso não é tão fácil. Há momentos em que você se sente sem força, há momentos em que você acha que não vai conseguir, mas nós temos a força do Senhor. Eu me lembro do salmista, sempre eu me lembro do salmista quando eu começo a me sentir sem força. Eu me lembro do salmista que ele dizia, o Senhor é a minha força. Ele diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico. A quem temerei? O Senhor é a minha fortaleza. Quem que é a sua fortaleza? Quem que é a sua força? Se nós confiarmos nas nossas forças, nós vamos fracassar, porque nós, como seres humanos, nós uma hora nos sentimos com força, outra hora não, mas o Senhor sendo a nossa fortaleza, nós estaremos bem. Tá? Então eu quero falar um pouquinho disso hoje. Por exemplo, manter a força é muito importante. É muito importante. Você tem o teu celular. Quando ele começa a ficar com a bateria fraca, como você não quer ficar sem aquele recurso, sem o teu celular e tudo que ele traz para você, você corre e recarrega a força, recarrega a bateria do teu celular. Né? E quando você está então se sentindo fraco, onde que você vai recarregar a sua energia? Como que você tem feito? Então nós vamos falar um pouquinho dessa necessidade de não andar por aí sem força, não andar por aí sem força. Né? Eu brinquei uma vez que tem crente que está que nem celular com a bateria fraca. Né? A luzinha já está acendendo faz tempo, e eles não vão recarregar, ou não estão indo recarregar na fonte certa. Misericórdia, nós precisamos mais do que nunca estarmos fortes. E eu estava estudando sobre isso aí, me maravilhando diante de Deus, das revelações do Senhor. Eu quero repartir um pouquinho com você, ok? Espero estar falando para pessoas famintas de Deus. A palavra de Deus, ela fala no livro de Efésios, capítulo 6. Eu falei um pouquinho disso nas nossas últimas ministrações lá na igreja, nas nossas ministrações coletivas, Deus já estava movendo, né? Então alguns vão lembrar algumas coisas aqui. Espero que lembre, né? Glória a Deus, que não sejamos ouvintes esquecidos. Então Efésios 6, do verso 10 em diante, ele começa dizendo assim, Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, esse é o lugar de nós nos fortalecermos. Como eu falei, quando a sua bateria, do seu celular, do teu equipamento, do que quer que seja, precisa ser recarregado, você tem aí todos os instrumentos, né? Hoje em dia já tem aquilo que a pessoa só coloca em cima ali e deixa, e eu fiquei sabendo que agora já tem a tecnologia, já tem outros meios de recarregar, mas nós temos também um lugar que nós precisamos recarregar as nossas forças. Eu não sei como que foi o seu dia, mas há momentos que nós sentimos no nosso físico, nós sentimos na nossa alma aquele esgotamento, aquela falta de energia. E nós precisamos saber aonde recarregar nossas forças. Tem gente que nessa hora vai querer recarregar as forças assistindo filme, assistindo coisas indevidas até mesmo, não que assistir filme seja errado, né? Alguns até são mesmo, mas
você pode assistir filme, você pode fazer qualquer coisa, mas a nossa força primeiro tem que estar em Deus. Nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. Ele diz aqui, finalmente, eu expliquei para a igreja, esse finalmente aqui, ele quer dizer, depois de todas as coisas que ele trata no livro de Efésios, ele tratou tanta coisa no livro de Efésios, ele tratou de tantas doutrinas, de quem nós somos em Cristo, ele falou de soteriologia, ele falou de salvação, ele falou de unidade, ele falou de matrimônio, ele falou tanta coisa e agora ele diz finalmente, esse finalmente é que significa acima de tudo. É como se ele dissesse, eu estou deixando o mais importante para o final, porque se vocês não entenderem isso aqui que eu vou passar, nada daquilo que eu passei antes vai surtir efeito. Então ele diz finalmente vou passar agora o mais importante. Não que essas outras coisas não sejam importantes, são de suma importância. Mas quando ele fala isso, esse finalmente aqui no original significa prestem atenção a isso, porque disso aqui depende tudo aquilo que eu ensinei para vocês antes. Então o que é esse finalmente? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então é nele que nós vamos recarregar, ok? E o verso 11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo, para que possais permanecer firmes. Então ele está dizendo aqui que nós precisamos de estar firmes no Senhor. E é outra coisa importante que eu percebi estudando esse aqui, que quando ele diz fortalecei-vos no Senhor, meus irmãos, fortalecei-vos, finalmente vou falar uma coisa especial para vocês, fortalecei-vos no Senhor. Esse fortalecei-vos aí no original grego, é como que você deve ter ouvido bastante nesses dias aí, fortaleça a tua imunidade. Fortaleça a tua imunidade. Você precisa estar com a imunidade forte, alta, para você não pegar esse vírus. Então o original grego ele traz essa mesma conotação. Estar com uma boa imunidade, estar forte, não é uma coisa de fora para dentro, é uma coisa de dentro para fora. E isso é muito interessante porque depois ele vem discorrendo para nós ali toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus, pode pensar, mas a armadura de Deus é uma coisa de fora. Não, no sentido que ele fala aqui, a armadura de Deus, ela vem de dentro para fora. Ela vem de dentro para fora. Finalmente, meus irmãos, sejam firmes, sejam fortes no Senhor. Ele está falando de força espiritual. No verso 11 em diante, ele manda vestir toda a armadura de Deus. A palavra grega aqui é panóplia, armadura de Deus, róplos, e mais pan é toda e rópia, armadura. Então, toda a armadura de Deus, não pode faltar nenhuma peça. Ele faz questão de falar panóplia. Se revistam da panóplia, se revistam de toda a armadura. Ele podia dizer, pegue lá o escudo da armadura. Não, ele falou toda a armadura, são 7 peças. Se Deus quiser, um outro dia nós podemos falar de cada uma delas, Então ele fala, se revista de toda a armadura, panóplia, para que vocês fiquem guardados e protegidos. Ele fala que nós precisamos nos revestir desse poder, vestir o poder de Deus, significa pôr sobre nós. Não é uma coisa que acontece por acaso, tem que ter uma decisão consciente consciente prática. Eu falo sempre que para você estar vestido hoje como você está, a roupa não saiu do guarda-roupa e pulou em cima de você. Você teve que ter uma decisão consciente. Eu preciso me vestir, eu preciso estar vestido. Então a palavra que ele diz aqui é esse mesmo sentido. E é muito interessante também quando ele fala se vestir da armadura, se vestir da fortaleza. Os outros textos ele fala se vestir da fortaleza de Deus. Significa no termo
no termo hebraico aqui, sejam fortes, se vistam em dúnamo, né? Sejam fortes, fortaleçam. Força vem de dunamis, em dúnamos, fortaleçam, se revistam do poder de Deus. Então ele está falando para nós que a nossa força vai estar revestido de Deus, ela não vem de nós mesmos. Se nós tentarmos vencer tudo isso que nós estamos enfrentando de nós mesmos, nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. E outro termo importante no grego aqui, que eu acho maravilhoso, é que ele dá a entender: peguem de volta, tomem sobre vocês essa armadura. É como se ele quis dizer no original grego, a frase seria: vocês já usaram das outras vezes, e por que vocês abandonaram? Tomem de volta. Então era uma coisa que eles tinham, deixaram de usar, estavam sofrendo perdas, estavam sofrendo derrotas, e para não acabar tudo, ele diz para eles: se fortaleçam, peguem de volta aquilo que vocês já usavam, vocês já andaram nisso, vocês já andaram nesse nível de poder, peguem de volta, vocês começaram bem, vocês começaram andando no poder. Mas depois nós vimos pelas coisas que ele foi tratando no livro de Efésios, ele vem tratando com eles estavam divididos, eles estavam com problemas, os matrimônios estavam com problemas, eles estavam judeus e gentios debatendo, eles não sabiam quem eles eram, e nisso eles começaram a se distrair e deixaram de andar no poder de Deus. Então, depois de tudo aquilo que ele trata com eles, por isso que ele fala finalmente, ele está alinhando todas aquelas coisas teologicamente, falando com eles, e depois ele diz: finalmente, por favor, voltem a se revestir do poder, voltem a estar cheios do poder de Deus, para vocês poderem resistir e recuperar. O diabo começou a ganhar vantagem, o diabo começou a trazer baixas para eles. Então ele roga para eles: se revistam do dunamis. Quando nós cremos no Evangelho, nós liberamos o poder de Deus em nossas vidas. Nós liberamos como que um exército em nosso favor. O termo original significa isso. Se revistam desse poder. É um poder militar. É maravilhoso quando nós lemos assim no original grego. Você entende que é muito mais abrangente. Não é só um poder, tá? É um poder militar. É um exército inteiro do céu que você ativa. Um exército sobrenatural que você ativa em teu favor quando você decide se revestir, se fortalecer de Deus. Quando você entende: nas minhas forças eu não consigo, nas minhas forças não dá, o inimigo está ganhando vantagem, eu estou tendo perdas, eu estou me embaraçando, eu vou novamente pegar a armadura. É uma coisa tremenda. Então é pegar, ela está fora, é algo que não faz parte dele, ele tem que pegar, mas ela vai passar a fazer parte dele. É algo tão tremendo, né? Ao mesmo tempo que ele diz: ela não pertence a você, ela não faz parte de você naturalmente, tomem, se revistam, se encham dela. Ao mesmo tempo ele diz: vocês são um recipiente. Essa palavra poder que ele fala aqui, essa palavra força, né? Fortalecer, kratos no original, ela demonstra uma força invisível, mas real. Algo que está lá dentro, ela precisa de um recipiente. Ela não está por aí solta, né? Quando ele fala: sejam fortes no Senhor, tomem esse poder, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos aqui já é kratos, né? É kratos, aquela força interior. Você tornou-se um recipiente para o poder do céu, para um capacitor, né, de Deus, receptáculo de Deus, do poder de Deus nessa terra. E através de você aquele poder vai fluir e vai empurrar o seu inimigo para longe dos teus termos. É um texto tão maravilhoso que eu já tinha lido tantas vezes, mas quando eu comecei a estudar no original grego, eu fiquei maravilhada, né? Então ele fala que é para nós
nos revestirmos da armadura de Deus, panóplia, toda a armadura, sermos cheios do dunamis, ser cheios do dunamis, que é esse poder de Deus, como que de um exército militar. É muito importante que a igreja do começo, a visão que ela tinha dela mesma, não era uma igreja princesinha, dondoca, não, era uma igreja militar. A visão da igreja do começo era uma visão de uma igreja militar, guerreira, uma igreja que sabia que estava ali para manifestar o reino. Elas sabiam que tinham 2 reinos ali e que a obrigação da igreja, a missão da igreja era estabelecer um reino. Então essa visão de reino eles tinham muito. Então ele fala, tomem o poderio militar de Deus. Nós acabamos de cantar aqui, né? Que ele é o Jeová Sabaote, ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala várias coisas que nós ativamos o poder do Senhor dos exércitos na nossa vida. Inclusive está lá em Malaquias 3, né? Ele fala, quando ele fala de dízimos e ofertas, ele fala ali do Senhor dos exércitos. Tem a ver com a mesma coisa. Exército de conquista, de ganhar território, ok? É interessante. Então esse poder do dunamis, ele não está por aí à solta. Nós precisamos clamar diretamente de Deus. Vinha sobre alguém. E nas literaturas gregas, o Paulo usa a linguagem que eles conheciam bem, o Paulo também era muito entendido nisso. Eles sabiam que quando alguém recebia, ele usa a mesma palavra que eles usavam no secular. Então ele usa isso e eles sabem, aquele povo sabia que quando alguém recebia dunamis, que significa uma força celestial, uma força divina, essa própria pessoa se tornava um super-humano. Ele podia fazer coisas que humanamente ele não faria. Então ele quis usar esses termos para dizer para eles, se vocês se revestirem do poder de Deus, aquele que uma vez vocês já andaram nisso, estavam indo bem, até que começaram a se embaraçar com tanta coisa. Ele diz, pega de volta, tomem de volta, se encham, se revistam, tenham essa força em vocês, não deixe ela cair mais, sejam cheios do dunamis. Dunamis é o poder, Kratos é essa força, é como se fosse a força ativada, ok? Em 2009 nós ensinamos bastante sobre Kratos, transformando potencial em potência. Dunamis é o potencial, Kratos é a potência, Dunamis é a dinamite, o Kratos é a explosão. Então ele usa essas 2 palavras aqui para dizer para eles, vocês vão se tornar fortes, e poderosos, se revistam de toda a armadura de Deus. Aleluia. E ele diz que nós precisamos fazer isso com consciência. A Bíblia fala em vários outros textos que nós devemos nos fortalecer em Deus, estar firme, constante e abundante em Deus, que com o Senhor nós pisamos tropas, com o Senhor nós saltamos muralhas. E são tantas coisas aqui nesse texto aqui que nos faz lembrar de tudo que a Bíblia fala, aquilo que o salmista dizia, com o Senhor eu posso, com o Senhor eu vou pisar essas tropas aí, eu vou transpassar os meus inimigos, né? E ele dá uma direção para eles, vocês vão se tornar inabaláveis, vocês vão se transformar invencíveis debaixo dessa força. Essa é a armadura de vocês. A armadura aqui, o sentido da armadura não é algo simples. Essa armadura aqui, ela cobria todo o ser, desde a cabeça até os pés. Quando nós aprendermos sobre cada peça, você vai ver.
E quando ele fala do escudo, para usar o escudo, esse escudo não é uma coisa só que tampava a frente. Esse escudo abrange tudo. Você está coberto por todos os lados. Então são coisas tremendas, mas tudo isso vem de uma decisão. Eu vou me revestir do poder de Deus. Você já caiu na real que você precisa se revestir do poder de Deus? Você precisa se revestir. Não deixa mais o diabo ganhar vantagem. A Bíblia fala: não ignoramos os intentos de Satanás para que ele não ganhe vantagem sobre nós. Como que ele ganha vantagem? Quando nós caímos nas astutas armadilhas. Eu sempre falo, uma armadilha já é terrível. Uma astuta armadilha é pior ainda. Astuta armadilha significa que é quase impossível você não cair nela. Você, quando vê, já está com o pé ali, porque ela é astuta, ela foi feita com astúcia, ela foi feita pensada, estudando você, quais são os seus pontos fracos para te pegar. E o diabo faz isso não é de uma hora para outra, ele leva anos preparando essas astutas armadilhas. E nós só podemos vencê-las revestidos do poder de Deus. E para nos revestir, estarmos carregados, com a bateria cheia e transbordando desse poder, cheios do dunamis e transbordando de Kratos. Ter um exército celestial de Deus em nosso favor, indo à frente. Invoca esse poder. Você não precisa ficar implorando. Basta você tomar, e é muito importante, eu já expliquei esse termo aqui que ele fala lambano. Pegue, já está à disposição. Você quer, você sabe que precisa, você entendeu que precisa de mais força, está se sentindo fraco, não consegue mais orar, lê a Bíblia e não consegue mais entender que aquilo é para você, que é para nós esses dias, não está conseguindo crer nas coisas sobrenaturais. Tome esse poder. Libera, não precisa implorar, não precisa ficar chorando, já está liberado para nós, é só você tomar decisão. Deus já me deu, eu vou fazer uso, eu vou me revestir de toda a armadura de Deus, panóplia, toda a armadura de Deus. É tremendo, cada peça traz uma grande revelação. E quando ele diz também fortalecei-vos ali no Senhor, era até mesmo para aguentar o peso da armadura, aguentar o peso, porque toda a armadura, juntando com o escudo, juntando com a mochila que eles tinham que carregar, andando pelo deserto, era cerca de 45 quilos que o soldado tinha que carregar andando pelo deserto, debaixo do sol quente. Então tinha mesmo que ser forte. Se não se fortalecer, não vai conseguir ganhar território. Não vai conseguir avançar na vida cristã e nem na vida material. Então, que você hoje possa entender: Senhor, eu não vou esmurecer, eu não vou ser um fracote na fé, eu vou ser um soldado, eu vou ter uma mentalidade militar. E quando eu estava estudando isso, eu me lembrei que em 2018 eu estava orando, falando com Deus, e o Senhor me falou: a partir de agora, eu vou estabelecer uma dimensão militar na igreja e nesta nação. Só vai conseguir subsistir quem tiver uma mentalidade militar. Eu achei muito interessante, que o Senhor falou: chegou o tempo das pessoas terem uma mentalidade militar e ter uma mentalidade varonil, do guerreiro. Então, mais do que nunca nós precisamos, acordou, toma a sua armadura, panóplia. Eu vou me tomar posse de toda a armadura de Deus. Outro dia você vai saber cada peça, vai entender a profundidade. E não se deixe abater. Concluindo, eu me lembro no começo do ministério, uma fase bem difícil, logo que nós recebemos o diagnóstico, do nosso filho, o diagnóstico de autismo dele, não foi fácil, era o começo do ministério, e aquilo veio assim, quis me abater, eu comecei a me sentir sem força, e eu não soube lidar, como eu falei esses dias,
ao romance, eu ainda tinha romance na vida cristã, que tal coisa, isso, aquilo, Deus não vai permitir, eu sou crente, eu sou de Deus, eu ainda tinha esse romance de que coisas difíceis e ruins só acontecia para quem não obedecia a Deus, eu ainda tinha isso. E quando aconteceu isso, né, me pegou assim de uma forma que quase me abateu. E eu comecei a sentir no meu físico. De repente eu ia fazer as coisas e começava a rodar tudo e eu passava mal. E aí um dia o Glauro me levou direto do ministério para uma consulta e o médico falando comigo e ele falou: você está com labirintite, ele falou. E ele me falando lá, explicando o que era, o remédio que eu ia ter que tomar, e eu olhando para ele. E aí ainda Deus é tão maravilhoso que Deus ainda usou o médico para me exortar. Ele falou: nenhum desses remédios aqui vão adiantar. Você está sem energia, ele falou. Você está sem energia, tem que ter energia, ele falou. Tem que ter energia, não pode deixar isso aí te abater. Tenha energia, né? E me deu ali uma lavada, como dizem, né? Eu fiquei até com vergonha, falei: meu Deus do céu, eu lembrei da jumentinha falando com o profeta e eu fiquei até com vergonha. Eu falei: misericórdia, nunca mais eu quero deixar minha energia baixar, nunca mais eu quero deixar me enfraquecer na hora que vier a luta, não. Eu preciso de força para enfrentar o que vier. Eu preciso de força. E depois daquilo ali eu falei: eu vou lutar, eu vou tratar, eu vou fazer o que tem que fazer e eu vou confiar em Deus, porque eu não vou passar essa vergonha de novo que eu passei aqui no consultório, né? E ele dizendo ali, ele falou: energia, você está sem energia, não adianta nada. E Deus tem essa energia sobrenatural para dar para nós. Quando nós olhamos as coisas, você vai ver que no texto ele diz assim: para que possais resistir. Resistir no original é empurrar o inimigo para fora do seu território. Eles iam resistindo, se uniam, iam empurrando o inimigo até levar ele para fora quando o inimigo ultrapassava o território deles. Talvez uma doença ultrapassou o teu território, talvez uma tribulação, briga, contenda, sei lá o que o diabo ousou ultrapassar o teu território. Mas Deus te dá energia, Deus te dá dunamis, Deus manifesta o poder Kratos e você vai resistir o inimigo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E para nós resistirmos o diabo, nós precisamos estar cheios do poder de Deus. Dunamis, endumo, tome sobre você. Kratos, manifeste esse poder sobrenatural. O poder de um exército é ativado a nosso favor quando nós tomamos essa decisão. Então, que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando for assim, nós não vamos cair a energia. Não vamos ficar crentes fracos. Não vamos ficar mais fracotes. Nós vamos ficar firmes. Seja fortalecido, receba dunamis, receba poder de Deus. Kratos, seja cheio.